Faces da Deusa. Faces da Deusa não é só um estudo dos arquétipos femininos. É um estudo de estruturas fundamentais do feminino que foram distorcidas. Por isso você precisa assistir esse vídeo até o final. Provavelmente o que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu antes. E de fontes acadêmicas e esotéricas confiáveis. Este é um convite para você olhar de frente para as faces da sua alma, para forças que te habitam, mesmo que você nunca tenha nomeado. Durante muito tempo, a mulher foi fragmentada, reduzida a papéis, expectativas, silêncios. Mas agora nós temos maturidade, corpo e história suficiente para recuperar o que foi perdido. O laço com as deusas ancestrais, quando o poder feminino era parceiro do poder masculino, muito diferente da distorção que nos habita hoje. Aqui você vai conhecer 6 deusas da tradição grega: Deméter, Hera, Atena, Ártemis, Afrodite e Perséfone. Estudaremos as deusas não como mitos distantes, mas como guardiãs de uma memória ancestral que só pode ser aprendida através de narrativas que vão além do nosso condicionamento racional. É preciso ter passado por todas as etapas que nós, mulheres maduras, passamos, para nos perceber como espelhos vivos daquilo que somos e daquilo que podemos atualizar. É preciso maturidade e muita sensibilidade para ouvir esse chamado que nossas ancestrais sustentam em nosso peito, tentando revelar o quanto nossos papéis sociais, que cumprimos com tanta boa vontade, aprisionam nossos corações, nossa liberdade e o amor verdadeiro em todas as relações. A cura que a gente busca nas relações começa entre nós, mulheres. Esse é o portal. Nós, o nosso círculo é o tecido feminino espiritual, aquele capaz de dar suporte à diversidade da existência humana com a energia mais poderosa de todas as dimensões, de todos os orbes planetários. O amor. O retorno do tecido feminino, o ponto de curas das feridas do mundo. Enquanto o tecido feminino não for restaurado, nenhuma relação será curada. Estamos aqui como espelhos vivos daquilo que somos e daquilo que podemos atualizar. A série Faces da Deusa é um mergulho nos arquétipos femininos que moldaram sua história, sua voz, sua dor, seus desejos. E o que você vai descobrir aqui pode libertar o que ficou adormecido por tempo demais. Bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária, para essa série especialíssima que é Faces da Deusa. Essa série adianta o conteúdo de uma jornada que vai trabalhar com os 6 arquétipos das deusas gregas, com os 4 elementos, a combinação dos 4 elementos que dão nos 12 signos do zodíaco, para desembocar nos 16 arcanos menores do tarô as figuras: reis, rainhas, cavaleiros e pajens dos 4 naipes do tarô. Essa série, esse curso, essa jornada é exclusiva para mulheres, para esse resgate do tecido feminino tão necessário ao resgate de uma sociedade amorosa e verdadeiramente humana nesta transição planetária. Se você sentiu o chamado, não ignore, preencha o formulário agora. Ao preencher o formulário, você já vai receber um quiz que vai revelar qual é a deusa que está ativa na sua vida neste momento. Logo depois, você vai ser convidada a entrar num grupo fechado do WhatsApp. Nesse grupo é que será liberado o link para a reunião do Zoom, aonde será dado o início da jornada. Essa reunião é somente para as inscritas. E importante, só vai acontecer uma vez, não vai ficar gravada, não tem replay. Perdeu, ficou de fora. Agora eu vou rodar a vinheta, porque depois da vinheta, a primeira deusa já vai se apresentar com uma revelação arrebatadora. Fica aí, eu já volto. A primeira deusa a se apresentar é a deusa Hera, a deusa do casamento. Prepare-se para o que vem por aí.
Quantas vezes você ficou presa numa relação com medo de perder o papel de mulher honrada? Já te chamaram de intensa demais, de ciumenta, de exigente, controladora? Então talvez Hera esteja viva em você. Não como a mulher ciumenta, mas como a rainha que esqueceu de si. Agora segura essa. A ferida de Hera é política. Hera não era a esposa ciumenta de Zeus, mas foi assim que esse mito ficou conhecido. Foi resumido àquela mulher ciumenta, rabugenta, que cobra, que grita, que compete, que sufoca. Mas o que ninguém conta é que antes de Hera ser a esposa de Deus, ela era a matriarca de uma cultura matriarcal em Argos. Esta informação eu fui descobrir com uma pesquisa profunda desse mito para a era pré-helênica. Encontrei um livro, na verdade não foi um livro, foi uma dissertação escrita em 1933, antes da história ser contada e recontada, sempre do mesmo ponto para diante, o ponto em que surge Zeus para conquistar esse território. Ele percebeu que ele não ia conseguir ter autoridade nem respeito sem a presença de Hera. Então, ele conquistou a cidade e tornou Hera a sua esposa. Soberana em Argos, Hera tinha o seu culto próprio, matriz de uma linhagem feminina que não precisava de ninguém para governar. O casamento sagrado com Zeus foi uma estratégia simbólica do patriarcado. Tomar a deusa local como consorte para legitimar a conquista. Aí você pode falar assim, pô, Cláudia, mas como é que uma história mitológica pode representar o que aconteceu aqui entre nós? Será que a mitologia ela vem antes ou depois do que acontece aqui? Pois bem, esse é um dos momentos que eu gosto de falar com você assim de pertinho, para lembrar você que nós que estamos aqui, seguindo a lei do tempo, somos o tempo todo lembrados que precisamos sonhar, que o nosso sonho plasma o nosso futuro. O tarô para o autoconhecimento também é um tarô que abandona totalmente a ideia de previsão e que nos ensina a nos conhecermos para que nós possamos administrar o que pensamos, sentimos, queremos e fazemos e assim desenhar o nosso destino e não ficar refém dele. E Jung também é um dos autores que nos inspira no nosso processo de ascensão ou individuação. Também tem aquela frase célebre que eu não me canso de repetir. Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, ele regerá a sua vida e você chamará isso de destino. Então a gente já está amadurecendo o suficiente para perceber que não existe um destino kármico, que essa história também de ficar reencarnando, a gente já tratou aqui em outros vídeos, que isso não existe mais. Agora é hora da gente segurar as rédeas da nossa vida e procurar ser feliz. Feliz de verdade, autorrealizada de verdade. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Voltemos então lá à mitologia. A mitologia é uma forma da gente contar a história através da psicosfera, da dinâmica psicológica das culturas. Afinal de contas, a cultura monoteísta, a cultura capitalista nunca existiu desde sempre. Houve uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura acontece através de determinados momentos de ruptura. Esses momentos de ruptura são contados através da mitologia, como é o caso de Zeus conquistando o poder e tendo que tornar a mulher a sua esposa para legitimar esse lugar de poder. Até porque essa polaridade, ela jamais poderá ser desfeita. E veja, que fique claro aqui que nós não estamos falando de homens e mulheres. Nós estamos falando de uma dinâmica psicológica.
aonde se coloca o masculino, aquele que executa, aquele que faz, acima do legislativo, aquele que cria as regras de convivência. Então, vamos adiante a partir desse ponto de vista e percebendo justamente que esse momento de transição planetária, uma das maiores características dele é a aceleração dos acontecimentos. E na medida que esses acontecimentos se passam de forma acelerada, a gente pode entender melhor como se dão essas mudanças. Então, hoje, Hera, a deusa do casamento, se o casamento não é mais como era antes, essa personagem mitológica, ela vai deixar de existir? Não, ela vai se atualizar. E tanto quanto várias outras coisas que a gente está vendo hoje na nossa sociedade se atualizando, na verdade, está resgatando saberes ancestrais. De modo que o fato de Hera ser essa deusa, antes de ser casada com Zeus, era a deusa que sabia como manter uma sociedade harmoniosamente solidária, equilibrada em todas as suas relações, talvez seja esse o papel da mulher que conhece o seu lugar de poder na sociedade, aquela que administra as relações. Por isso que eu reafirmo, sem o resgate e a cura do tecido feminino, não haverá cura de nenhuma relação. Você está vendo a sua importância de você ser uma das mulheres que começa a corrigir essa distorção? Então vamos adiante. Pensa aí, não deixe de preencher o formulário se você está sentindo que isto faz sentido para você. Então a mitologia é uma forma, sim, de se contar a história. E no caso de Hera, a história mitológica começa antes dela se tornar essa esposa ciumenta e rabugenta de Zeus. E o que fizeram com Hera, fizeram com muitas de nós. Tomaram o nosso centro e nos fizeram acreditar que o lugar ao lado era o melhor que podíamos conseguir. Hera vive em cada mulher que se sacrificou para caber numa relação que a diminuía, que se moldou para caber num papel, que acreditou que se fosse leal o suficiente, amável o suficiente, indispensável o suficiente, afinal seria valorizada por isso. Mas o reconhecimento nunca veio. E a revolta cresceu, não por capricho, mas porque no fundo ela sabia que havia algo que tinha sido sequestrado. Essa era a dor de Hera. E o ciúme, a postura exigente ou controladora, era na verdade o esforço que Hera fazia para manter os valores que ela sabia que sustentariam a harmonia em uma sociedade matriarcal. Ou seja, aonde os valores femininos governam as relações. É o pulsar da sabedoria ancestral dessa deusa que se moveu em nós quando nós, mulheres maduras da nossa geração, decidimos que não iríamos mais nos manter virgens para nos casarmos com um homem que seria o único homem que conheceríamos na nossa vida e que, portanto, poderia fazer o que quisesse conosco e nós não teríamos nenhuma outra referência para saber se ele era bom ou não conosco. Então, quando nós rompemos esse pacto da virgindade para o casamento, nós estávamos atualizando Hera. Era essa sabedoria ancestral que nos movia e que depois conquistou o desquite, que ainda como uma forma de subjugar a mulher, dizia que ela podia se separar sim se ela quisesse, mas não poderia se casar de novo. Mas a nossa luta continuou e nós conquistamos o divórcio. Podemos nos separar sim e podemos nos casar de novo sim, se assim quisermos. Hera é isso, é a deusa do casamento. Casamento esse que nós estamos cada vez mais atualizando. Percebe como a mitologia se move conosco? Hera era uma deusa soberana,
uma deusa mãe cultuada muito antes de Zeus existir. Zeus passa a ser cultuado como deus no Olimpo a partir do período helênico da nossa história. E é somente a partir daí que a história nos é contada nos bancos escolares. Hera foi tomada, casada com o patriarcado e colocada como coadjuvante da sua própria história. Até que ponto você se identifica com isso? Até que ponto você sente que tomaram o seu centro e te levaram a acreditar no trono do outro? E Zeus, como muitos homens, não tinha o menor carinho ou atenção devida a Hera. Ele era um mulherengo. Você conhece alguma história assim? Eu percebo que essa é uma história muito comum no início da nossa juventude, porque ao longo da nossa vida nós fomos executando mudanças e hoje esse mito já está bem diferente. Mas a vida continua e agora, nesse momento de transição planetária, é a hora da virada. Está na hora de nós atualizarmos essa história mitológica. Esse é o convite. Você não está presa a um homem, você está presa a uma história que te ensinaram que era melhor ser a escolhida do que ser inteira. Eu espero que esse vídeo cause algumas reflexões sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua mãe, da sua avó. E se você sentir que esse chamado vale a pena, que você está pronta para ser uma das mulheres que irá atualizar a história da mitologia do planeta, ancorando aqui no nosso dia a dia essa inteireza de nós como mulheres que sabemos exercer o poder através do amor, que sabemos até nos manter num lugar que não é o centro e ainda assim conduzir um homem a decisões que privilegiam o que é humano acima do que é efêmero, passageiro e às vezes até desumano. A próxima deusa que iremos revelar é Deméter. Espero você no próximo vídeo. Mas se sentiu o chamado, não deixe para depois, inscreva-se agora. As vagas são limitadas. E lembra, não vai ter replay.